Salve, salve, escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Moz, aqui da Arcadia, o lugar da galera mão na massa. Hoje eu vou falar sobre um kit básico de escultura para quem tá começando, para quem é iniciante, pessoal. Muita gente me pede para indicar um kit básico, quais são os materiais de um kit básico. Para você que gosta de ver vídeos na internet, vídeos de modelagem, de escultura, e quer entender mais quais são essas ferramentas que os escultores utilizam, você vê o lugar certo. E aqui não vai ter nada de gambiarrinha não vai ter nenhuma coisa que você pega isso aqui, adapta um coisinho ali, não, é material profissional mesmo que os escultores utilizam para fazer suas esculturas. E normalmente você pode até ver esses vídeos e não entender o que o escultor está fazendo ou para que serve. Eu não só vou mostrar quais são os materiais, como eu também vou mostrar para vocês como que a gente utiliza, como que o escultor trabalha, para que serve cada um dos materiais, beleza? Então desde já deixa aquele seu like para fortalecer o canal aqui no YouTube, curta, se inscreva, não é? E ative o sininho para receber notificações. E toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Antes de mais nada, se você já tentou adaptar, por exemplo, algum talher, alguma agulha dessas de costura, pinça, coisas assim, pequenos instrumentos para fazer escultura, sabe que você não tá sozinho nessa. Eu também já adaptei muita porcaria na hora de fazer escultura. Pois é, pessoal, eu comecei lá para 2008, 2009, já faz bastante tempo e na época não tinha nenhuma informação na internet, era muito difícil a gente ver alguma coisa. Mas eu entendia que só trabalhar com as mãos não era suficiente, a gente precisava de ferramentas. E por isso eu começava utilizando as coisas mais bizarras. E até materiais errados, né, como eu já comentei em alguns outros vídeos aqui no canal. Já utilizei de tudo, inclusive um dos materiais que a galera gosta, mas eu já falei minha opinião sobre isso, que é o biscuit. De qualquer forma, o pior de tudo era adaptar esses materiais de improviso. Fazer coisas de improviso nunca dá certo, pessoal. Até quando você conhece alguns materiais depois, você percebe que aquilo que você fazia não tem nada a ver. Mas ainda assim, alguns materiais podem te confundir. Por exemplo, esses materiais de biscuit, quando você vai trabalhar com oil clay, eles não são lá muito ideais. Não dá para fazer muita coisa com esses materiais de biscuit. Até porque também alguns materiais de biscuit eles são de plástico. E os materiais de plástico, eles não têm muita resistência. Então isso vai atrapalhar bastante na hora de você trabalhar com clay hard, por exemplo. Outro material que esse é o campeão de confundir a galera. Materiais de cerâmica. Por que o material de cerâmica vai confundir, Bruno? Se ele vai ter tudo a ver com algumas das coisas que eu vou apresentar. Bom, o material de cerâmica, muitas vezes ele é feito para cerâmica. E assim, mesmo para cerâmica, eu acho que as estecas, os materiais que eu vou apresentar aqui, eles ainda são superiores. De qualquer forma, esses materiais eles são baratinhos, mas eles são uma porcaria. Eles quebram fácil algumas vezes. E eles têm essa lâmina, como se fosse uma lâmina, não tem corte, né? Mas é como se fosse uma quebrada assim, uma parte meio côncava, aqui na parte de arame aqui, que só atrapalha a gente a fazer modelagem. Então assim, ela não ajuda a gente a ter flexibilidade na hora de fazer a estecada. Assim, é uma porcaria. Depois de tanto quebrar a cabeça com esses materiais, aí sim eu fui encontrar as coisas certas. Porque não saía nada, simplesmente não saía, a gente não conseguia sair do lugar. E isso eu entendo que é frustrante para muita gente que está tentando fazer por conta, é realmente terrível. O pior de tudo não é simplesmente você não sair do lugar, é você começar a se culpar, achar que você que tá errado, que você que não tem talento, que você que não leva jeito para escultura, sendo que no fim das contas você, para começo de conversa, você está usando materiais ruins. Materiais que nem são materiais, muitas vezes. Eu falo isso aí de talheres, pessoal, porque eu me lembro muito bem lá, eu em 2009, utilizando garfinhos de sobremesa, assim, ou colherzinhas para tentar cavar ali alguma coisa em alguma massa. Enfim, não façam isso. Se você já faz isso desde já, ó, tarefa para hoje. Você vai largar todos os materiais improvisados que você tem aí na sua casa. Ah, mas eu vi o fulano explicando que você pode improvisar tal coisa de tal jeito. Não faça isso, porque por mais que você tente até fabricar uma ferramenta, é mais provável que você vá perder seu tempo e não vá fabricar essa ferramenta com tanta
precisão quanto ela deveria ter para quem principalmente está aprendendo escultura. E tem tanto jeito de você adquirir uma ferramenta hoje em dia, pessoal, que, enfim. Agora, o que você precisa saber é que não precisa ter um bilhão, um zilhão, um monte de ferramentas, assim, não. Com o passar do tempo, você vai acabar ficando meio que com um colecionador de ferramentas, mas no começo você precisa de 4, 5 ferramentas, algo assim. Não é necessário você ter um inventário de ferramentas enorme. Bruno, mas eu vi o escultor tal, a escultora tal, com um monte de ferramentas assim, apresentando cada uma das ferramentas. 90% delas, eu garanto para vocês, pessoal, os escultores acabam nem utilizando. Porque eu mesmo me insiro nisso, eu tenho muita ferramenta, mas muita ferramenta mesmo. E poucas, inclusive, são duplicadas. Mas eu acabo utilizando só aquela meia dúzia de sempre. Acaba sendo só isso mesmo, pessoal. Então vamos lá, olha só, peguei aqui um bloquinho de massa que eu vou usar para fazer algumas demonstrações. Eu sempre utilizo oil clay aqui, pessoal, para fazer essas demonstrações no YouTube, até porque é mais rápido e prático para mostrar para vocês, e é a massa que eu gosto aqui de fazer os trabalhos. Mas vamos lá, ó. A massa que, aliás, a ferramenta que vai se adequar principalmente a essa massa são as estecas. A esteca, ela é assim. Novamente, você deve ter olhado essa ferramenta de cerâmica e pensado, pô, mas isso é uma esteca. Sim, mas novamente, o uso é diferente. Essa esteca de oil clay, ela basicamente ela é feita de um arame de aço e ela não tem essa concavidade, ela não tem essa quebrinha aqui que cria uma espécie de lâmina. Então você pode estecar e modelar com ela também, ó. A gente tem aqui a massa, ó, eu posso pegar, estecar, né, que é retirar material, com muito mais leveza, com muito mais praticidade, e inclusive você pode até modelar com ela, ó. Depois da gente tirar esse pedaço, né, você pode inclusive modelar com ela. Sempre que você modela, na verdade, você vai acabar retirando um pouco de material com a esteca, porque essa é a característica principal dela. Mas ela traz essa flexibilidade, você consegue muitas vezes, a maior parte das vezes, melhor dizendo, esculpir, que é retirar material, mas você também consegue modelar com ela. E, muito importante para vocês, esse vamos dizer assim, um tamanho médio, né? Eu não sei dizer agora de cabeça o tamanho dela, assim, mas muitas vezes nas lojas você vai ver um comparativo do lado de uma régua. Essa aqui, como vocês podem ver, ó, ela tem mais ou menos um palmo de tamanho. E ó, a ponta dela é redonda de um lado e quadrada do outro. Se você conseguir uma ferramenta que resuma um lado quadrado e um lado redondo, muito bom. E pelo menos pegue uma grande assim, uma do tamanho da palma da sua mão e uma consideravelmente menor, ó. Essa tem, sei lá, o tamanho de um dedo médio aqui, né, ó. Se a gente for ver, ela é um pouco maior que o dedo médio aqui. Tem um pouco menor que isso, um pouco maior que isso. E ela é o mesmo esquema, ó. Um lado redondo e um lado quadrado. Por que é importante ter lados variados? Porque às vezes você vai querer fazer uma marca, um corte mais inorgânico, quadrado, e na maior parte das vezes vai ser um corte mais arredondado. Agora sim, muitas vezes que você vai fazer uma escultura menor, talvez você vá querer fazer algo como um olho, um nariz. Por isso, às vezes essa aqui, menorzinha, pode não ser tão suficiente. Você vai ainda querer uma ainda menor, ó. Essa aqui é miniatura praticamente, ó. Uma ponta bem pequenininha. É como se ela tivesse aqui 1 centímetro, algo assim. Pelo menos essas 3 estecas, você já faz quase tudo mesmo, pessoal. Dá para fazer muita coisa com só essas 3 estecas que eu mostrei para vocês. Não são estecas de cerâmica, tá? São estecas de oil clay. Eu falo isso porque você vai ver kits da China, no Shopee e por aí vai, no Mercado Livre, que são esses. Vocês vão ver várias estequinhas parecidas, umas 10 estequinhas, ou às vezes misturando com outras coisinhas, mas elas não são muito boas, porque normalmente elas vão ser para cerâmica. Então, não é a mesma coisa. Aí, olha só, depois disso, o que temos aqui? Você vai precisar de uma ferramenta de protético, ou de dentista, né? O pessoal gosta de falar ferramenta de dentista, de protético, é meio que a mesma coisa. Por quê? É basicamente isso aqui, ó. Você vai pensar mais que é uma ferramenta de dentista, mas, como eu disse, é mais os protéticos que utilizam. Tem uma porrada de ferramenta de protético, uma porrada mesmo. A gente acaba utilizando, ó, na boa, a gente acaba utilizando umas 3 no máximo, essa é a verdade. Eu gosto de até
eu reduzi o número de ferramentas que eu utilizo a basicamente até variações da mesma, que é o Lecron. Lecron é a ferramenta que eu indico para os meus alunos. De um lado lá tem como se fosse uma faquinha e do outro é uma colherzinha. E tem vários tamanhos dessa ferramenta. Tem aqui ele menorzinho. Ó, faquinha menorzinha, colherzinha. Essa colherzinha até ela tem uma pontinha. E assim, o bacana desse tipo de ferramenta é que você consegue tanto modelar, né, com a parte da faquinha, que ela é como se fosse uma espátula, como também acrescentar partes muito difíceis de acessar com o dedo, utilizando a pontinha aqui que parece uma colherzinha. Dentre muitos outros usos, tá, pessoal? Mas assim, quando o seu dedo não alcança alguma coisa, é aí que você vai precisar de uma ferramenta como essas de protética. E tem muitas outras, assim. Eu falei essa que é uma que resolve a vida, assim, em boa parte dos casos. Mas é claro que talvez você vai precisar, se quiser fazer uma escultura menor, outro tipo de ferramenta de protético, ou até se for fazer uma maior, outra coisa. Mas estamos falando aqui de um kit básico para iniciantes. Então, ó, basicamente são algo como 3 estecas, né? Mas essa daqui e uma ferramenta de protético. E tem uma ferramenta que é essencial, essa não pode faltar de forma alguma, que é olha só, aqui, rastelo. Esse aqui vocês vão talvez achar que é impossível você encontrar, mas existe sim. Ó, ele tem, deixa eu aproximar aqui, ele tem como se fosse uma ponta, que são 2 arames entrelaçados, ó. Uma redonda e uma quadrada. E eles são muito importantes, os rastelos, né? Para a gente fazer isso aqui, ó. Você vai nivelar a sua escultura. Tem uma etapa de nivelamento, vocês vão ver muitos vídeos da galera fazendo isso, eu mesmo. Utilizo isso sempre, porque se você não fizer um nivelamento na sua escultura, você sempre vai ter aquele aspecto rústico. E a gente quer um aspecto premium para as nossas peças, não é? Você não quer sair por aí simplesmente com aquela escultura que tem cara de que saiu do barro, da argila, não é? Não, você quer uma escultura finalizada. Por isso que essa ferramenta não pode faltar. No fim das contas, não é muita coisa, ó. Tem, assim, claro, em algumas lojas você vai encontrar kits com um pouco mais, um pouco menos, mas basicamente, ó, resumindo aqui, 3 estecas, uma ferramenta de protético e o rastelo. Então, ó, que eu falei, 5 ferramentas, às vezes uma sexta, às vezes mais uma, mas não é muita coisa. E como eu disse, eu mesmo, passar do tempo, eu acabo utilizando só isso aí que vocês estão vendo mesmo. Você deve estar pensando, deve ser caro isso aí, né, Bruno? Esses materiais aí, o negócio feito de inox aí, né? Afinal, todas as ferramentas de protético são feitas de aço inox. Elas não enferrujam, duram a vida toda. E é justamente isso outra coisa que eu quero comentar. Esses materiais, eles duram para sempre. Você só vai quebrar uma ferramenta dessa se você botar muita força mesmo num clay extra hard, sem aquecer, sem nada. Então, assim, esses materiais eles duram muito. Só por conta disso, que é uma coisa que as pessoas às vezes pensam, não vou comprar algo que não dura nada. Diferente dos materiais de plástico que o pessoal usa em biscuit, ou de materiais porcaria vindo da China. Mas assim, esses materiais eles duram muito tempo. Eu tenho essas estecas aqui há mais de 10 anos. Alguns desses Lecrons até ainda mais tempo. Então assim, eles duram muito tempo. Você faz 1 bilhão de esculturas e eles não quebram, né? Só não faça burrice na hora de usar. Por isso que eu falo que tem que saber como utilizar os materiais, né? Então assim, por conta dessa durabilidade, eu acho o valor deles realmente baixo. Né? Vamos dizer, essas 6, 7 ferramentas aí, mais ou menos, né? Você pagaria algo em torno de uns R$80 hoje em dia. E é aquilo, é um investimento para a vida toda. Você nunca mais vai perder essas ferramentas. É uma coisa que você vai ter para sempre. E, claro, com o passar do tempo você vai ter vontade de comprar outras, mas você não precisa, sinceramente, você não precisa. Como eu disse, isso que eu estou oferecendo para vocês é o suficiente para um iniciante começar a fazer suas esculturas e ficar um bom tempo com esses materiais sem carecer de mais nada. E agora você deve estar pensando, onde é que eu encontro esses materiais, Bruno? Não tem na minha cidade. A grande maioria desses materiais não vai ter na sua cidade. Nem o oil clay, que eu comento em tantos vídeos, você não vai encontrar na maior parte das cidades. Nem em grandes capitais como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, você não vai encontrar, pessoal. Mas você encontra na internet com facilidade e os fabricantes, os importadores, eles mandam para o Brasil inteiro, pessoal. Por exemplo, oil clay, o melhor lugar, na minha opinião, para encontrar o melhor oil clay de todos é na Moldflex. E
E eles também têm alguma coisa de ferramentas, mas assim, essas ferramentas de corpo de aço que eu indiquei aqui para vocês, você encontra na loja do Jim Clay. E, inclusive, também tem algumas ferramentas de protético. Mas, para quem pergunta onde é que eu consigo ferramentas tão pequenininhas, assim, ó, o Lecron aqui tão pequenininho, você vai encontrar numa loja da Dental. Dental tem, aí sim, tem várias lojas, vários lugares do Brasil, tem várias lojas por aí. E lá tem um inventário de muitas ferramentas de protético e lá você encontra Lecrons pequenininhos. Então, tarefa para casa, compre suas ferramentas, você que ainda não tem ferramentas, você que tem ferramentas que são um monte de gambiarra, um monte de improviso, jogue fora elas e compre ferramentas de qualidade, pessoal. Já falei aí, tantos que tem massa de qualidade também nessas lojas e ferramentas também. Tem também a Estecas Escultores, é uma loja bem antiga também que faz ferramentas como essas aqui, ó, ferramentas de detalhe pequenininhas, beleza? Então eu vou deixar algumas coisas aqui na descrição, se você quiser ir atrás, mas esqueça de fazer as coisas por gambiarra. Pegue materiais profissionais para você começar a aprender escultura da forma correta. É isso aí, galera. Mais um vídeo aqui pro canal. Obrigado a todos que participaram aqui do nosso vídeo, perguntando também. Sempre vocês postam alguma dúvida, pode ser que vire um vídeo aqui da Arcadia, pessoal. Então, deixa a sua dúvida aqui nos comentários. E também nos siga nas redes sociais. Todo dia eu tô lá no Instagram dando dicas para vocês sobre escultura. É sempre um prazer falar de escultura, de modelagem com vocês. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Avante!